Novas doses contra a Covid-19 chegam a Governador Valadares. Os impactos da pandemia nas relações de trabalho e o quadro de psicologia com o doutor e psicólogo Lucas Napoli. O Jornal Rio Doce começa agora. Boa noite. Nós vamos direto à redação com o nosso repórter Paulo Tito Nazarete para falar sobre a chegada de novas doses da vacina contra a Covid-19. Nessa segunda-feira, dia 3, começou a distribuição de vacinas contra a Covid-19 para cidades do leste de Minas. No total, foram entregues 38.580 doses de imunizantes que serão distribuídas entre as cidades. Aqui em Governador Valadares, chegaram para a cidade 6.700 doses, sendo 6.620 de AstraZeneca e 80 do Coronavac. Desde o dia 27 de abril, da terça-feira, a vacinação estava sendo feita para as pessoas a partir de 61 anos. Mas com a chegada desses novos imunizantes, a faixa etária teve um avanço e agora as pessoas a partir de 60 anos poderão tomar a vacina. São essas informações sobre a vacinação aqui em Governador Valadares, da redação Paulo Tito Nazarete. As relações de trabalho foram diretamente impactadas pela pandemia e a falta de uma legislação trabalhista adequada para lidar com os novos impasses tem causado insegurança na relação de trabalho entre empregadores e empregados. Desde o início da pandemia no Brasil, empregados e empregadores se viram diante de uma nova realidade. O home office passou a fazer parte da rotina dos trabalhadores. Em 2020, deram entrada na Justiça do Trabalho de Minas 1.256 processos relacionados a esta nova relação de trabalho, provocada pelo novo coronavírus. Quase metade desses casos foram registrados entre abril e junho, período em que as empresas estavam se adequando às novas formas de trabalho. O home office, que passou a ser usado assim de forma ampla, né, pelas empresas, ele tem várias questões que ainda não tem regulamentação, né? E isso vai gerar muita discussão judicial, sabe? Eu não tenho nenhuma dúvida. A gente teve pico de ação exatamente por causa do Covid, mas a gente tem outras consequências que vão vir também do Covid. Então, assim, eu estou adotando home office, mas como você está fazendo? Você fornece os equipamentos? Você reembolsa as despesas que o seu empregado está tendo em casa? Você manteve o controle de ponto? Você dispensou o controle de ponto? São discussões novas que a gente está tendo e que eu não tenho dúvida que elas vão acabar no judiciário, já que a gente não tem legislação específica para isso, né? A Justiça Trabalhista Mineira reconheceu como um acidente de trabalho a morte por Covid-19 de um motorista de uma transportadora de Três Corações, no sul do estado. A empresa foi obrigada a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$200 mil. A família do motorista alega que ele foi contaminado pelo coronavírus durante o exercício de sua profissão. Situações como essa, em que o empregado desenvolve alguma doença em função da realização de suas atividades profissionais, já são amparadas pela lei. Se esse trabalho ele é exigido do trabalhador de forma a expor esse trabalhador a risco de contágio, e essa contaminação acontece, então, como eu falei, é possível concluir que a doença decorreu dessas condições em que exercidas a atividade, levando-se a considerá-la doença equiparada a acidente do trabalho. A gente não tinha uma legislação trabalhista adequada para esse momento, né? Então, assim, eu falo que não tenho dúvida nenhuma que em relação a isso, as medidas provisórias que foram editadas, depois da publicação da lei, agora muito recentemente, né, a gente teve mais duas medidas provisórias com novas medidas que também vão auxiliar muito as empresas, né, em relação ao que fazer, o que deixar de fazer, em relação ao teletrabalho, em relação a banco de horas, em relação a férias. Todas essas alternativas são muito interessantes. No próximo bloco tem psicologia com o doutor e psicólogo Lucas Napoli. O Jornal Rio Doce volta em instantes.